Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7 em diante, que diz assim o nosso texto: O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ei, eu já quero iniciar essa nossa reflexão, declarando sobre a nossa vida. Vem o tempo de exaltação, depois desta grande e intensa prova em nossas vidas. Esse nosso texto, ele faz parte da oração de Ana, uma mulher que passou por uma fase de dor, uma mulher que passou por uma fase de humilhação, uma mulher que passou por uma fase de grande e intenso silêncio de Deus. Quantos de nós ainda não passamos ainda por isso tudo? Mas quando Deus mudou a história dela, de Ana, Ana entendeu algo profundo e grandioso. Deus não muda apenas situações, Deus revela o interior do nosso coração. E a pergunta que nos fazemos aqui é: o que tem saído do interior dos nossos corações? Existem fases que Deus permite que o seu servo venha vivenciar. Fase de escassez, fase de silêncio, fase de intensa espera, fase de grandes lutas e até mesmo uma fase de humilhação. Mas após todas essas fases, vem uma grande exaltação de Deus para a nossa vida. Ei, quais dessas fases, eu não sei, meu irmão, quais dessas fases você possa estar vivenciando, se é de escassez, se é de silêncio, de intensa espera, mas tenha certeza disso, o tempo da exaltação está chegando. Mas é exatamente nessas fases, o que sai de dentro de nós mostra quem realmente somos diante de Deus. Meus irmãos, que de nós nestes dias tem sido comum? Adoração ou murmuração? Confiança ou desespero? Gratidão ou revolta ou intensa ingratidão? E o nosso texto, ele mostra algo maravilhoso. O mesmo Deus que permite a prova é o Deus que exalta de forma descomunal no tempo certo. E a revelação principal desse nosso texto para nós é que o nosso Deus, ele usa as fases difíceis para exatamente revelar o coração do seu servo e o preparar para uma exaltação que só Ele, o nosso Deus, pode fazer. Meus amados, o nosso Deus vai fazer coisas que até o incrédulo vai declarar: foi Deus que fez isso na vida dele, foi Deus que fez isso na vida dela. Quem é fiel no pouco, quem é fiel no pó, Deus coloca no muito, Deus coloca no trono. Quem adora no monturo, Deus faz sentar entre os príncipes. E desse nosso texto, vamos apresentar lições preciosas que vamos compartilhar. A primeira lição é que as fases difíceis revelam o que existe dentro de nós. Quando tudo está bem, é fácil louvar, é fácil adorar. Mas quando Deus permite uma fase difícil e o que está dentro de nós e sai e apresenta o interior do nosso coração, a prova ela não vem para destruir o servo de Deus, vem para revelar o nosso interior. Provérbios capítulo 17, verso 3 diz que como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o Senhor prova os corações. Ou seja, o nosso Deus não prova para nos humilhar. Deus, ele prova para purificar. Esse momento de fé, essas nossas vidas, creia, tenha a certeza disso. Esse momento de fé, esse momento de grande dor, esse momento é o momento que nós vamos viver o maior momento de fé das nossas vidas. Vai ser um momento de purificação e nós vamos sair muito mais crentes, muito mais servo do Deus Altíssimo e com certeza mais abençoado.
essa fase vai passar. E a segunda lição é que Deus permite a humilhação, mas Ele mesmo determina o tempo da exaltação. O texto diz claramente: o Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Isso vai significar para nós que nenhuma fase é por acaso. Se Deus permitiu o vale, Ele já está determinando o monte. E se Deus permitiu a luta, Ele já preparou a nossa vitória. Meus irmãos, o servo de Deus, ele não deve olhar para as fases, deve olhar para quem controla a fase e manter o coração sempre em Deus. A pergunta que eu faço aqui é: onde tem estado o nosso coração? Onde tem estado os nossos olhares? Nas provas ou fixo em Deus? E a terceira lição que vamos compartilhar é: quem permanece adorando na prova será exaltado de forma sobrenatural. O texto vai dizer: levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, já sinta-se, já começa a sentir o gosto, o sabor da vitória. Vem vitória grande para nossas vidas. Meus amados, observe bem isso. Não é uma melhora pequena, é uma exaltação descomunal para nossas vidas. É algo que só Deus pode fazer. Deus não apenas levanta, Deus transforma a história. Deus não apenas ajuda, o nosso Deus, Ele honra o seu servo. Deus, meus irmãos, não apenas sustenta, Deus, Ele surpreende. Creia, o nosso Deus é um Deus que surpreende. E quando aplicamos esse texto para nós, se algum de nós está vivenciando uma fase difícil, entenda bem isso. Deus não está te abandonando. Deus está revelando o seu coração e preparando para algo muito maior. Então a pergunta não é: por que estou passando por isso? A pergunta é: o que está saindo do meu coração nessa fase? Murmuração ou adoração? Meus irmãos, quem murmura no pó permanece sempre no pó, mas quem adora no pó será levantado pelo próprio Deus, exaltado para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e quer aguardar essa palavra? Vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.